Vamos falar um pouco sobre o amor ao próximo? Deus nos ama e por isso ele enviou o seu Filho para nos salvar. O amor é uma característica distintiva de Deus. Ele ama a todos da mesma maneira. E nós também somos chamados para amar. Amar o nosso próximo é um mandamento. E por isso, se não amamos, estamos desobedecendo. Se nós amamos a Deus, também temos que amar o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? Muitas vezes podemos dar desculpa para nossa falta de amor em relação a alguém, dizendo que tal pessoa não é o nosso próximo. Mas o nosso próximo é qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda. Muitas vezes, a distância física não permite que o ajudemos alguém de alguma maneira, mas isso não nos impede de amar. Quem ama, ora, intercede e pede a Deus para abençoar aqueles que estão em sofrimento, mesmo que eles tenham nos prejudicado de alguma forma. O amor ao próximo na Bíblia diz que se você, de fato, obedecer à lei do reino, encontrará na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 8. O mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Está em João, capítulo 15, versículo 12. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu te digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Palavras de Jesus. Está em Mateus capítulo 5, versos de 43 a 44. Foi Jesus que disse. Não sou eu, Yara, foi Jesus. Amados, ames uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está em 1 João, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Está em 1 João, capítulo 3, versos de 15 a 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está em 1 João, capítulo 3, verso 16. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Está em Romanos, capítulo 15, versículo 2. Seja constantemente o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns escolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Está em Hebreus, capítulo 13, verso de 1 a 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz de seu coração. Vista que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Está em Colossenses, capítulo 3, versos de 2 a 15. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. Façam tudo com amor. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João, capítulo 3, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar vocês esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Recebam essa palavra em nome de nosso Senhor Jesus. Beijo, fiquem com Deus.